Pessoal, voltamos com nossa aula de ESP32 com o sensor SCT-013, que é esse sensor aqui, tá bom? Lembrando que esta aula é a aula 2, né? Não adianta você assistir essa aula sem passar pela aula 1, pessoal, tá bom? Porque na aula 1 eu ensinei a calcular o resistor de carga e é muito importante esse cálculo de resistor. Por quê? Porque este aparelho, ele vai medir a corrente, mas depende de um cálculo de resistor de carga para cada aparelho que você for medir. Se for um ventilador, é uma medição. É um resistor de carga diferente. Se for um ar-condicionado, é outro resistor de carga. Tá bom? Então, continuando aqui a nossa aula, pessoal, vamos lá. Na aula passada, né, eu terminei a aula mostrando para vocês esse circuito aqui. Então, quem quiser montar o circuito, lembrando que este cálculo, né, deste resistor de carga aqui, ó, que na verdade não é 10, é 11K, eu falei isso na aula passada, tá bom? Este circuito aqui foi feito para um ventilador, este ventilador aqui, ó, ventilador de 220 volts e 50 watts, tá bom? Se você está em outra cidade, que é 110 volts, né, o ventilador aí é 55 watts, por exemplo, então você tem que refazer todos esses cálculos. Os cálculos eu já ensinei na aula 1, tá bom? Então, continuando aqui a nossa aula, né, quem quiser montar, pausa o vídeo, monta esse circuito aqui, se for o mesmo ventilador parecido com o meu. Se não, recalcula do jeito que eu ensinei, monta esse circuito com o resistor de carga equivalente ao seu aparelho, tá certo? Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou explicar, né, novamente por que isso é importante. Se você tá aqui, caiu de paraquedas nessa aula aqui, né? Que a gente vai para a prática. Essa aula aqui vai ser prática. Eu vou mostrar aqui também o código-fonte. Se você caiu nessa aula e acha que é só montar esse circuito com um sensor para medir qualquer carga de qualquer aparelho, está enganado, tá certo? Isso aqui é o seguinte, pessoal, esse resistor de carga vai limitar a tensão que vai chegar no nosso pino AD lá do nosso ESP, né? Esse sensor de carga, né, ele não vai deixar passar, né, por causa dos nossos cálculos, uma tensão maior do que 3,3, tá bom? Para aquele ventilador, né, que eu fiz esses cálculos. Por quê, pessoal? Se passar de 3,3 ou no máximo 10% aqui de tolerância, né, que a porta do ESP tem, pode queimar o seu ESP, tá certo? Então, não faz a ligação sem saber o que está fazendo. Então, aconselho assistir as duas aulas, a primeira e depois vem para essa aqui, tá certo? E também, pessoal, esse sensor aqui, ele mede corrente, tá bom? E nosso pino lá AD, ele não consegue medir corrente, ele mede tensão. Então, nós temos que converter a corrente medida em tensão e também ter o cuidado desta tensão não ultrapassar 3,3 volts. Então, tá explicado, cuidado para não sair ligando sem entender as aulas, né, sem assistir a aula 1 também e correr o risco de queimar o seu ESP, tá certo? Então, vamos lá. Continuando, vamos aqui para o nosso código-fonte, tá bom? Este código-fonte, pessoal, nós vamos precisar desta biblioteca aqui, Emolib. Estão vendo aqui, ó, Emolib. Como é que instala ela? Você vai vir aqui em ferramentas, essa aqui é a ideia do Arduino. Vocês vão vir aqui em ferramentas e gerenciar bibliotecas. Clique em gerenciar. Opa, eu saí porque eu já estava nela. Gerenciar a biblioteca, você vai digitar aqui Emolib, ó. Aí vai aparecer a biblioteca Emolib, você aperta em instalar. O meu está remover porque já está instalado, né? Ele está perguntando agora se eu quero remover, mas não, eu não quero. Então é assim que se instala. Depois de instalado, pessoal, nós vamos avisar, né, lá para a biblioteca que nós vamos usar este sensor aqui, ó, SCT-013. Esse SCT-013 que eu estou usando aqui é de 100 ampere no primário, tá certo? Porque existe SCT-013 de 80 ampere no primário, de 50 ampere no primário, de 30 ampere no primário. Então, dependendo do sensor que você está usando, os cálculos vão ser diferentes, tá certo? Neste caso, deste vídeo, estou usando a SCT com 100 ampere no primário. O pino que eu vou usar aqui é o pino 15, é o pino AD lá, a porta analógica lá do meu ESP32, tá bom? A tensão, eu vou configurar a minha tensão aqui para 220 volts, que é a tensão que eu utilizo aqui na minha cidade, tá bom?
E também os cálculos foram feitos, né, do meu resistor de carga para uma tensão de 220 volts. Então, por isso que eu posso usar aqui tranquilamente 220 volts, tá bom? Se na sua cidade for 110, você vai ter que recalcular o resistor de carga e quando você chegar aqui na programação, você vai avisar que é 110, tá certo? Você vai mudar de 220 para 110. O cálculo de potência, né, eu vou calcular, já que eu tenho aqui a minha corrente e tenho a tensão, eu posso calcular a potência, tá certo? Então, continuando, eu tenho aqui o meu setup, o setup eu vou dizer que o pino é esse aqui, ó. O pino é o 15, que eu já defini aqui em cima, e também tenho aqui esse valor 0.15. O que é esse valor 0.15? É o valor de ajuste de calibração, pessoal. Isso aqui eu ensinei lá no finalzinho da aula 1, tá certo? Como é que a gente calcula esse valor de ajuste? Porque, por exemplo, lá eu informei para vocês que o resistor era de 11,78K. Mas não existe resistor de 11,78K, existe de 10. Aí eu usei um resistor de 10 em série com resistor de 1K para formar 11K, né, lá no meu resistor de carga. E ficou faltando 0,78 ohms, né, ou K, 0,78K, para fechar lá certinho o meu resistor lá do meu circuito. Mas como não tem, né, não existe resistor de 0,78K, então não tem problema. Eu coloquei de 11, mas eu vou fazer esse ajuste, ou seja, esta calibração aqui, ó, tá bom? Então eu defini que meu ajuste é isso aqui, 0,169. De onde veio isso? Lembrando, eu falei em outra aula, mas vou relembrar aqui a memória de vocês. Isso aqui é um valor que eu vou adquirir através de quê? De pegar lá o número de espiras, no caso do meu SCT-013 de 100 A, eu tenho 2.000 espiras lá no secundário. Então eu divido 2.000 espiras pelo valor que eu achei do resistor de carga, que foi 11,78K. Aí eu acho justamente esse valor de calibração, 0,169. Mas eu estou usando 1,615. Isso aqui você pode aumentar ou diminuir, né? Você faz o ajustezinho fino aí, tá certo? Então, o melhor ajuste para mim foi 0,15. Beleza? Então vamos para o loop. O loop está fazendo nada mais do que pegar aqui, ó, a minha corrente e dizer que eu quero dessa corrente, eu quero remover, né, eu quero retirar dela 4.096 amostras. Pessoal, o que são essas amostras? Você lembra que lá na aula eu falei que nós vamos ter lá no pino AD, nós vamos ter uma onda, né, que ela vai variar de 3,3 volts a 0 volts. Uma onda, né? Esta onda ela tem dois picos, o pico 0 e o pico de 3,3 volts. Então, eu vou dividir esta onda em 4.096 amostras, que o ESP permite. Se for Arduino, pessoal, se não me engano, o Arduino só permite 2.048 amostras, tá bom? Se eu não me engano, é isso aí. Quanto mais amostras, mais sensível será a minha medição, quer dizer, mais fina será a minha medição. Por quê? Porque ele está separando aquelas ondas em amostra. Então, eu quero dessas ondas pegar o valor máximo daquele pico lá daquela onda, né? Tá bom? Então, é aqui que a gente define. Então, eu botei o valor máximo que o ESP32 me permite, tá bom? O cálculo da potência, eu quero imprimir a potência, que nada mais é do que a corrente vezes a tensão. Lembrando, pessoal, que este cálculo da potência aqui é bem superficial, é só para a gente ter uma ideia, ele não é fino, tá bom? Não é um cálculo fino, por quê? Se a gente quiser calcular a potência real, aí iria depender de outros fatores. Quais são os fatores? Por exemplo, calcular a variação também da tensão lá no fio, né? Porque do jeito que a corrente está variando, a tensão também está. Ela não é 220 volts fixa, como eu estou botando aqui, como eu estou considerando aqui. Tá bom? Ela existe uma variação. Então, para cálculo de potência fino, né? Fino mesmo, real, então seria outros cálculos, outro circuito, tá bom? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Um negócio bem grosseiro mesmo. Mas lembrando que a corrente não, a corrente aqui ela vai dar perfeito. Inclusive, eu aconselho vocês, ó, conseguir ou emprestado, ou se você tiver um alicate, um perímetro desse aqui, você também usar para fazer os testes, né? Saber se seu ESP32 está medindo certinho, igual ao nosso alicate. Ou então a gente pode ir ajustando de acordo com o alicate. O que o alicate medir,
aqui também tem que dar preciso a questão da corrente, tá certo? Então aqui ele só vai imprimir na serial, né, o valor em miliampere da minha corrente e vai medir aqui a potência em watts, tá bom? Ele já está medindo porque, ó, tá ligado aqui na minha plaquinha e tá ligado aqui, ó. Eu pluguei, né? Eu pluguei o meu sensor aqui na minha placa. Eu botei uma fêmea aqui e pluguei. Eu não precisei torar o fio, tá certo? Mas ele não tá ligado em nada. Beleza, Daniel, se não tá ligado em nada, deixa eu só subir aqui. Porque ele já tá dando aqui, ó, 0,04 miliampere e 6 watts. Pessoal, isso aqui é questão de ruído, né? Toda a rede ela tem ruído, então ela está medindo aqui um ruído, ele não está preciso, teria que a gente colocar um filtro mais preciso, né? Quando eu falo em filtro, estou falando de capacitores, para filtrar isso aqui. Olha, nota que ele está vindo aqui em zero, ó. Ele está dando uma variação bem pequenininha, então isso aqui é aceitável, tá bom? Levando em consideração a questão de ruídos. Mas agora, pessoal, eu vou ligar ele aqui no meu ventilador, né? Eu calculei esse para esse ventilador aqui, ó. Deixa eu desligar ele. Eu calculei para esse meu ventilador aqui. E lembrando de um detalhe, pessoal. Lembrando de um detalhe. Quando você for medir, você tem que cortar, ó, porque o fio ele vem com a capinha, né? Você tem que cortar, separar os dois fios. E na hora de botar o sensor, você vai abraçar uma perna de fio desse aqui. Não abrace as duas, pessoal. Se você abraçar as duas, ou não quiser desencapar aí e inventar de medir aqui, ó, na capa, né, abraçando os dois fios, o que vai acontecer? Você não vai medir. Porque aqui, né, tá passando aqui um campo magnético que eles se anulam. Um está anulando o outro. Então você não pode abraçar com o sensor os dois. Você tem que separar de toda forma, tá bom? Então eu vou botar aqui o meu sensor agora. Eu tô aqui meio torto aqui, mas é isso mesmo. Vou abrir ele aqui, ó. Vou abrir. Vou abraçar uma das pernas. Pronto, coloquei. Tá aqui, ó. Você está dando para ver direitinho. Mas eu abracei uma das pernas lá com o meu sensor. E agora vamos aos testes, né? Eu vou ligar ele aqui, tá bom? Mas, pessoal, lembrando que antes de ligar aqui o meu ventilador, eu só quero mostrar uma coisa a vocês. Nos nossos cálculos lá, eu medi que o I de pico, preste bem atenção, o I de pico, ó, a corrente de pico máxima lá no secundário lá, vai ser 0,14 miliampere. Lembra que eu fiz esses cálculos? Então significa o quê? Eu quis dizer com isso que na hora que eu ligar, só um minuto, pessoal, deixa eu diminuir aqui para eu me ver. Na hora que eu ligar o ventilador, a corrente de pico máxima vai ser de 0,14 miliampere. Então meus cálculos me informaram isso. Então vamos ver se isso aqui agora é realidade, se isso vai acontecer. Então tá lá, ó, tá 0,0 miliampere. Vamos lá, vou ligar o ventilador aqui no máximo. E vamos ver o que acontece. Tá lá, pessoal, ó. Ele deu um pico aqui de 0. Deixa eu só virar o ventilador, senão vai fazer ruído aqui no microfone. Ele deu um pico aqui de 0,15. Beleza, pessoal. Mas ele estabeleceu aqui no 14, ó. Caiu para 14. Por que esse 15? Não, isso é ruído, pessoal. Isso é aceitável, tá bom? E a porta do ESP ele tem uma tolerânciazinha. Então é aceitável, mas vocês viram que eles deu um pico de 15 e ficou aqui em 14, ó, 14, 14, pronto, tá caindo, caiu para 13, para 12, quer dizer, o ventilador estabilizou em 12, então o consumo máximo dele ali está sendo 0,12 miliampere. Se eu colocar o alicate amperímetro, eu já fiz, mas eu não vou fazer porque vai ter toda a mão de obra e só com a mão filmar, fazer tudo isso fica complicado, mas eu já medi o alicate e realmente está dando 0,12 miliampere, então o nosso ESP está medindo corretamente, tá bom? E se eu reduzir agora, pessoal, botar na velocidade mínima aqui, vou reduzir meu ventilador, tá lá, ó, caiu para 11, ó, tá bom? Vai ficar entre 11 e 12 aqui, né? Na verdade, ele deve estar aqui em 11,0809, pulando para 12, tá bom? Então, pessoal, tá lá, é assim que funciona esse sensor, tá bom? Ele consegue medir com precisão a nossa corrente que está passando lá pelo fio. Então, com a corrente a gente consegue estimar aí o consumo do nosso aparelho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal. Um abraço.